Está gravando agora. Então, vamos falar sobre esse terceiro elemento que compõe o conceito de crime, né, na sua análise dos elementos. E esse conceito, esse substrato de crime é composto por três elementos, né, que é a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, que vocês vão se valer de uma regra mnemônica chamada IMPO-X, tá? Utiliza X para gravar, os três elementos que compõem a culpabilidade. Professor, Oi? a interferência está bem grande, está dando uma microfonia alta aqui. Muita gente com o telefone microfonado. Estou atento aqui aos participantes, acho que está todo mundo mutado já. Tem certeza? Pode ser que seja a internet, né? Melhorou? Tá melhor? Acabei de confirmar, todo mundo mutado. Continua interferência. Será que é a internet, meu Deus? Com bastante microfone. Eu não sei se é o meu telefone que, de repente... Eu vou desligar o telefone. Agora melhorou bastante. Eu vou desligar o telefone. E pode ser que o zoom do telefone possa estar conectado. Vou achar aqui, vou desligar. Ele. Se for ele, vai parar. Já parou, já. Tá tranquilo agora. Tá ótimo? Então, vamos seguindo. Então, eu tenho três subelementos, né? Que a regra... Eu coloquei um mnemônico aí no chat para vocês lembrarem, né? O IMPO-X, né? Que é imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, e o X é de exigibilidade de conduta diversa. Começando pelo IN, né? Do imputabilidade. O que é imputabilidade? Imputabilidade vem de imputar, que é atribuir responsabilidade a alguém. Tá? É atribuir a possibilidade de punir um criminoso. Então, eu digo que a pessoa é imputável quando eu posso imputar responsabilidade a ela. Tá? Quando eu posso jogar sobre ela a responsabilidade de um crime cometido. Ok? Consequentemente, quando essa pessoa ela não tem essa capacidade de receber essa responsabilidade da pessoa inimputável, tá? E o caso mais clássico de um inimputável é aquele que é menor de 18 anos, tá? A pessoa menor de 18 anos, ela é um inimputável. Eu não tenho como imputar responsabilidade a um menor de 18 anos. Ele é penalmente incapaz, tá? Penalmente incapaz para responder sobre crime, tá? O menor de idade, ele não pratica crime. O menor de 18 anos, ele não pratica crime. Ele pratica ato infracional análogo a crime, tá? Ato infracional análogo a crime. Ele não responde numa vara criminal, ele responde na vara da infância e da juventude. E ele não recebe aquela pena prevista lá no tipo penal do Código Penal. Ele pode receber apenas uma pena, a pena máxima de internação, que pode chegar apenas a 3 anos de internação. Tá? Essa internação seria algo parecido com a pena de prisão. É um cerceamento de liberdade, só que não tem o nome de prisão, tem o nome de
internação, tá? Ele fica internado por apenas 3 anos, tá? Então, se te perguntarem se o menor pratica crime, não, o menor não pratica crime, não recebe pena. O menor pratica ato infracional análogo ao crime e recebe uma medida que pode ser até de internação, tá? Ele recebe advertência, liberdade assistida e pode chegar a pena mais grave, né? A punição mais grave, nem se chama punição, na verdade, a medida socioeducativa, que o objetivo é educar socialmente essa criança, né? A medida mais grave que ele pode sofrer é a de internação até 3 anos. Também pode ser considerado inimputável aquele que se embriaga, né, completamente por caso fortuito, não aquele cara que bebe para ficar bêbado. Tá? Esse não é o conceito de embriaguez completa por caso fortuito. Essa aí é a embriaguez facultativa. O cara ficou bêbado porque estava bebendo com os amigos e ficou bêbado. Tá? Não é esse. A embriaguez por caso fortuito é quando, por algum tipo de acidente, ou algum caso fortuito, né, acidentalmente, ele acaba se embriagando. O exemplo clássico dos livros é o cara que cai dentro de um tonel de bebida alcoólica e ele se afoga ali, começa a se afogar e ingere muita bebida alcoólica. Essa ingestão de bebida alcoólica vai levar ele à embriaguez. E aí, nesse caso, a embriaguez fruto de caso fortuito vai transformar ele num inimputável, tá? Se ele beber e tiver uma embriaguez não completa, ele será um semi-imputável, tá ok? E agora, quando o cara bebe exatamente para criar coragem, ele se embriaga para criar coragem e aí praticar o crime, ele não tem isenção de pena, ele não é semi-imputável, pelo contrário, pode vir até a ter um aumento de pena. Ele é imputável. Se ele se embriaga, se ele ingere substância com o objetivo de criar coragem para a prática delitiva, tá? E aí ele se torna... Professor, Diga-me. deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. A pessoa que ela está bebendo, e tem gente que está com aquela bebida Boa Noite Cinderela, é selecionada nesse caso que o senhor acabou de falar? Se for, esse é o caso fortuito, né? Ele está lá, ele não sabe, ele não fez por onde de beber, e foi batizado. Aí seria embriaguez completa, se ele for uma embriaguez completa, né? Veio de um caso fortuito. Aí sim ele seria um inimputável, tá? Não poderia atribuir responsabilidade a ele, ok? Foi? Então, entenderam o que é a imputabilidade, é a possibilidade de eu imputar algum crime a alguém, ok? Outro que é considerado também inimputável é o doente mental. Só que aí eu tenho 2 possibilidades: o desenvolvimento mental completo ou o desenvolvimento mental incompleto. Quando eu tenho o cara que não tem o desenvolvimento mental realizado de forma completa, ele é um semi-imputável, tá? Ele pode ser isento de pena, mas ele receberá uma medida de segurança. Ele não tem pena, ele tem uma medida de segurança. É a chamada absolvição imprópria. Ele vai ficar internado em um hospital penitenciário, tá? E vai cumprir a medida de segurança dele no hospital penitenciário. Qual é a duração? A mesma duração que o juiz talvez fixaria caso condenasse ele uma pena. A diferença é somente que ele não recebe uma pena, ele recebe uma medida de segurança, uma absolvição imprópria, ok? Então, são esses 3 casos aí em que eu tenho possibilidade de imputabilidade ou inimputabilidade, tá? O menor de 18 anos, o embriagado completo em função de caso fortuito e aquele que tem desenvolvimento mental incompleto, ou seja, um alienado ou
também, como diz o Código Penal, débil mental. Quando ele é maluco, né? Ele recebe uma medida de segurança. Tá ok? Até aqui foi. Segundo elemento que compõe a culpabilidade. Segundo elemento que compõe a culpabilidade, tá? É a potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. À medida que vocês forem lendo os artigos do Código Penal, vocês vão encontrar literalidade da lei acerca desses assuntos, tá ok? E aí, se por acaso não entenderem, marca lá, depois aí, próxima aula, ou no grupo, ou no WhatsApp, a gente vai debatendo esses temas, tá? Estamos agora com 30 online, tá? 30 online. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai tirar uma foto, todo mundo com câmera aberta, eu quero ver. Quero ver todo mundo com câmera aberta daqui a pouco na nossa foto, para a gente publicar no Instagram e mostrar para o mundo que aqui tem combatentes vencedores, que uma hora dessa, muitos aqui saíram lá do curso onde eu estava e foram também para casa correndo para assistir a aula. Tá? E isso me deixa muito contente e feliz, porque essa vibração é muito bacana. Eu quero vocês na polícia, vocês vão fazer a diferença. Então, a gente vai mostrar isso para o mundo, que mesmo cansado depois de um dia de trabalho, tanto eu quanto vocês estamos aqui ainda correndo atrás em busca da aprovação. Tá? Então, daqui a pouco, todo mundo com câmera ligada para a gente tirar foto. Por enquanto, só Iago e Tamir estão com câmera ligada. E Gabriel. Gabriel é meu garoto também. Gabriel, sempre presente. Segundo elemento, potencial consciência da ilicitude. Vieira, que estou dizendo agora, meu xará, Vieira, né? Acho que ele resolveu adotar esse nome por causa de mim, né? Vai chegar na polícia famoso já. Inclusive, nem tirou a roupa igual a mim, né? Estou aqui com a mesma roupa que nós estávamos no curso lá. A peça está passando batido não que eu vi. Potencial consciência da ilicitude. Aquela pessoa, para ser responsabilizada, para que ela tenha a possibilidade de ser responsabilizada, ela precisa ter o quê? O elemento subjetivo, que é o dolo, né? Ou você tem o dolo de praticar a conduta que você quer, ou você tem a vontade de praticar uma outra conduta habitual, mas dá causa culposamente por violação ao dever objetivo de cuidado. Mas você tinha ali uma consciência do que você estava fazendo. Você precisa ter consciência dessa ilicitude, né? Se o cara tiver potencial consciência da... Oi? O Gabriel pediu para repetir a parte do doente mental, que a internet dele travou. Tá, deixa eu terminar essa parte, eu volto lá no doente mental, tá? Então, a potencial consciência da ilicitude é a possibilidade que o cara tem de conhecer, de saber que ele está praticando um crime. Ninguém é culpado por um crime que sabe que não sabe que é um crime potencial, né? Só que o que se exige aqui na potencial consciência da ilicitude não é aquele conhecimento técnico que os senhores estão tendo agora. Não é esse conhecimento técnico, é o conhecimento vulgar, né? É o conhecimento profano, é o conhecimento que qualquer pessoa tem uma mínima noção de que está praticando algo errado, que está praticando algo que possivelmente não é permitido pela lei. É essa mera consciência, tá? É o que chama-se de potencial consciência do homem médio, tá? O homem médio é aquele que não é o mais inteligente do mundo, nem é o mais burrão. Ele está ali na média da população, somos nós, tá? Não temos um QI elevadíssimo, mas também não somos de todo burros, né? Temos ali um conhecimento médio sobre todos os assuntos da vida. A gente sabe o que é certo ou errado, o que é moral, o que é imoral, tá? Então, é essa consciência que a pessoa tem que ter. É uma potencial só. É olhar e falar assim, pô, eu acho que isso está errado. Eu acho que isso não é legal, né? Eu não posso vender um terreno no céu para quem é crente, porque eu sei que isso não está certo, eu estou ludibriando alguém. Então, por mais que eu não saiba que isso configura estelionato, eu tenho uma consciência mínima que eu estou praticando algo errado. Tá? Eu sempre dou o exemplo aqui de uma conhecida minha, que o filho trocando mensagem com um amigo, né? A Polícia Civil foi cumprir um mandado de prisão do pai desse amigo, do rapaz, e ele escutou o barulho da polícia e ele falou no WhatsApp, falei, cara, acho que a polícia vai bater aí na tua casa.
E aí o pai do moleque, meteu o pé. O que ele fez? Ele avisou, atrapalhou a diligência policial. Quando a polícia entrou, pegou o celular do garoto, viu que ele tinha trocado mensagem com o vizinho, que era o filho da minha amiga, foi lá e prendeu em flagrante delito por atrapalhar lá a associação e divulgar a operação policial, prendeu o filho da minha amiga também. Aí eu parei para pensar, falei assim, pô, esse moleque, ele não sabe, 18 anos, acabou de completar 18 anos, ele não sabe que o que ele fez é crime. E muitos de vocês não sabem que avisar sobre uma operação policial é um crime, avisar sobre a lei seca é um crime, avisar alguém que a polícia está entrando numa comunidade é crime. Muitos de vocês também não sabem, esse rapaz também não sabia, mas ele foi preso em flagrante. Aí eu te pergunto, por que ele foi preso em flagrante? Ele não tinha o potencial consciência da ilicitude? Ele tinha potencial consciência da ilicitude, porque por mais que ele não soubesse que estava praticando um crime, ele tinha consciência que estava fazendo algo errado, porque senão ele não avisava no sapatinho, escondidinho, olha, acho que a polícia está entrando, acho que está tendo uma operação da polícia. Então ele tinha mínima noção de que ele estava fazendo algo errado, ele podia não saber que era crime, podia não saber de forma técnica que a tipicidade está lá no Código Penal, mas ele sabia que algo de errado ele estava fazendo. Tá? Então, ele tinha ali, de acordo com o homem médio, um potencial consciência de que estava praticando algo ilegal. Por isso que, quando a gente está fazendo algo legal, a gente faz escondidinho, a gente não revela para todo mundo. Se eu sou capaz de entender que ninguém pode saber, eu sou capaz de entender que aquela conduta não é aceita pela sociedade. Então, a potencial consciência da ilicitude é isso, tá? É uma valoração paralela da esfera do profano. Anotem isso aí, caso que isso pode vir na prova. Valoração paralela da esfera do profano. É fazer um paralelo entre o que sabe o profano, que é aquele que não sabe nada, e o que sabe aquele cara de homem médio. Tem a noção de que essa minha atividade não é legal. Eu não preciso saber de forma técnica, analisar lá a conduta, o resultado, né, a causalidade do cara, explicar isso de forma técnica. Não preciso disso. Basta que eu saiba que isso que eu estou fazendo é ilícito. Se eu tiver essa consciência, eu estou praticando um crime porque estará presente a culpabilidade. Tá ok? Professor Diga-me, quem está falando? Josué, então, esse fato aí de avisar é crime. Estar no grupo, mas não falar é crime também? Não, se você não falar, não. Né? Mas é bom que não esteja. É bom que não esteja no grupo. Se tá, sai. Tá? Se tá, sai para você não ter problema na pesquisa social. Ok? Mas, se você estiver no grupo apenas e não falar nada, teoricamente você não está praticando nenhuma ação ou omissão, tá? De repente, uma omissãozinha que está vendo o crime rolar e não está avisando as autoridades, tá? Então, sai do grupo, é melhor. Oi? Para o próximo elemento, próxima composição, o próximo elemento que compõe a culpabilidade é a Aí, fala, Félix. Desculpa interromper o senhor. Só pode explicar esse IMPOEX novamente, que eu não peguei? O IMPOEX é uma regra mnemônica para você, na hora da prova, lembrar dos 3 elementos. Imputabilidade. Potencial consciência da ilicitude. E o ex, exigibilidade de conduta diversa. Gravou o IMPOEX, na hora da prova, você não vai esquecer. Isso dá certo? Dá certo. Eu fui fazer a segunda fase do concurso do Espírito Santo e uma das discursivas de direito penal era para descrever os elementos da culpabilidade. Eu lembrei do IMPOEX, só que na hora eu não conseguia lembrar o ex. Eu lembrei da imputabilidade, escrevi tudo sobre imputabilidade, lembrei do que é o potencial consciência da ilicitude, escrevi tudo isso aqui que eu falei para vocês, e não lembrava o ex, o que era o ex, não lembrava. Aí eu fui fazer as outras questões e falei assim, vou lembrar, vou fazer as outras questões, vou escrever as outras questões, e daqui a pouco eu volto, porque eu vou ter lembrado o ex. Fui lá, fiz as outras questões discursivas, e quando eu voltei para finalizar, graças a Deus eu lembrei o ex e escrevi
tudo sobre o IMPOEX. Foi a prova discursiva de segunda fase do delegado do Espírito Santo, tá? Perguntou para descrever os elementos da culpabilidade. Vocês verem como isso é importante, né? Como é importante na prova de vocês, vai cair objetiva, né? Não vai cair dessa forma. Então vamos lá. X, o que é o X? Exigibilidade de conduta diversa. O que é isso? Num fato, para que você seja culpável, é necessário que a sua conduta seja exigida como legal, tá? Por isso que o nome é exigibilidade de conduta diversa. Agora eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. O Iago, ele tem um filho, né? E o Iago é gerente de um banco. Iago é gerente de um banco e tem um filho. E aí, o Josué, o Kaique e o Vieira sequestram o filho do Iago e ameaçam o Iago dizendo o seguinte: ô Iago, se você não abrir o cofre do banco para a gente levar todo o dinheiro, eu vou cortar a cabeça do seu filho. Aí eu pergunto para vocês, diante dessa ameaça, é exigível que o Iago fale assim, ó, não, eu não vou abrir o cofre do banco. Ou é inexigível? É inexigível. Né? Então, diante de uma ameaça dessa, o que o Iago vai fazer? O Iago vai abrir o banco para eles. E, teoricamente, se o Iago abrir o banco para eles, abrir o cofre do banco para eles, ele estaria também cometendo um crime junto. Né? Só que ele não vai ter o último elemento da culpabilidade porque a conduta dele vai ser inexigível, ele está com o filho ameaçado. Tá? Não se exige que ele tenha outra atitude, inexigibilidade de conduta diversa. Tá? A conduta dele vai ser de abrir o banco, é inevitável, ele está ali coagido moralmente. Tá? E a coação moral, ela é integrante da inexigibilidade diversa. Vamos lá atrás que eu falei para vocês que a coação física irresistível exclui o quê? A coação física irresistível exclui o quê? Exclui a... Culpabilidade. Não, a coação física irresistível exclui a conduta. E exclui a conduta, se eu excluir a conduta, o fato é atípico. O fato é atípico. A coação moral é que exclui a culpabilidade. Por quê? Porque ela está lá na inexigibilidade de conduta diversa. Tá? Outro fator que exclui a inexigibilidade de conduta diversa: obediência hierárquica. Tá? O chefe manda você fazer alguma coisa, você deve hierarquia a ele, você deve cumprir o que ele te manda. Se ele te der uma ordem aparentemente legal, você vai cumprir, porque você vai achar que essa ordem é legal, só que ela só é aparente. Na verdade, você está praticando um crime junto com o teu chefe. Só que você não vai responder porque vai excluir a sua culpabilidade em função da obediência hierárquica que te tirou a exigibilidade de conduta diversa. Tá? Porque se teu chefe mandar você fazer, você vai fazer. Agora, se essa ordem for manifestamente ilegal, o que é a ordem manifestamente ilegal? Aquela que você, quando olha, você já vê que é ilegal. Essa você não pode cumprir. Se você perceber que a ordem é manifestamente legal, e mesmo assim você cumprir, você vai estar praticando o crime junto com ele. Essa ordem, para que você tenha a sua culpabilidade excluída, ela tem que ser aparentemente legal. Ela tem que ter uma aparência de legalidade. Se ela já te mostrar que é ilegal, você sabe que ela é ilegal, você tem que se negar a cumprir. Se você não se nega a cumprir, você pratica o crime junto com o teu chefe. Tá ok? E, para finalizar, a exigibilidade de conduta diversa, não confundir obediência hierárquica com temor reverencial. O que é o temor reverencial? É aquele respeito que a gente tem em reverência, né? Ao pai, à mãe, pastor da igreja, ao pai de santo no candomblé, na Umbanda, ao líder religioso em geral, à mulher, que a gente é homem, a gente sabe que a gente obedece. Né? Então,
confundir obediência hierárquica com temor reverencial, tá? Temor reverencial é o que a gente tem daquelas pessoas que a gente reverencia, tá? Pai, mãe, líder religioso, a esposa, tá? Então, não confundam com a obediência hierárquica. Uma coisa é a obediência hierárquica, outra coisa é o temor que a gente tem em função da reverência. O temor reverencial não exclui a culpabilidade, tá ok? Não exclui a culpabilidade. Coloquem aí no caderno de vocês a palavra viscompulsiva ao lado da palavra coação moral, ao lado de coação moral irresistível, porque pode cobrar sim na prova, tá ok? Então, esses são os 3 elementos que compõem a culpabilidade. Oi? Repete a última que você falou, por favor. Viscompulsiva, V-I-S, compulsiva, é sinônimo da palavra, da expressão coação moral irresistível, tá? Pode vir cobrando assim na prova, tá? Pode vir com esse nome, tá ok? Então, esses foram os 3 elementos da culpabilidade. A gente hoje vai encerrar por aqui. Encerramos também os 3 elementos do conceito analítico de crime. Então, vocês já sabem o que é o conceito analítico, vocês já sabem o que é o conceito formal, são as 2 concepções da palavra crime. Se alguém perguntar para vocês, o coleguinha perguntar para vocês amanhã, vocês estão estudando, né, vão fazer provinha, o que é crime? O que é crime? Eu falei hoje lá na aula, o que é crime? Vocês vão responder, depende do conceito que vocês estão me perguntando. Você quer o conceito analítico. O conceito formal significa que crime é toda aquela conduta descrita pela legislação penal como crime. E o conceito analítico, que é a análise feita nos elementos que compõem o crime, é o fato típico, é o antijurídico e é a culpabilidade. Então, finalizamos essa parte aqui. Eu acho, vou dar uma olhada de novo no edital, que agora a gente pula para as penas. Não é isso que está previsto no edital? A gente vai pular lá para, né? Acho que para aqui, no conceito de crime, e a gente pula lá para as penas. Eu vou dar uma verificada e aí na próxima aula, na semana que vem, a gente já vem com essa parte. E aí vem penas, prescrição e depois entra na parte especial, que são os crimes propriamente ditos. Tá andando, está caminhando, dá tempo, não se desesperem, tá bom? Vamos para a nossa foto agora, os 29 que estão online, para que eu possa tomar um banho, que eu estou desde a manhã, desde a madrugada, com essa roupa, já suei, já trabalhei, né? Depois fomos dar aula e estamos aqui, né? Mais uma vez com vocês, quase 11 horas. Fala. Confirmei aqui, é pena sim. É pena, né? Então, ótimo. Próxima aula a gente já vai cair para dentro da pena. Ih, cara, tem que ligar o celular. Que eu desliguei, né? Que idiota. Deixa eu só iniciar aqui. Enquanto isso, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa para a gente encerrar, tirar a foto e encerrar? Enquanto isso, a galera vai abrindo a câmera aí. Vai abrindo a câmera aí. Quero todo mundo com a câmera aberta hoje, sem choro nem vela. Tá todo mundo arrumado ainda. Todo mundo veio dos seus cursos. Então, tá todo mundo arrumado, cabelo penteado. Peraí. Cadê o restante do pessoal? Dá tempo ainda para a gente tirar nossa foto. Tem 3 minutos. Mesmo cansado, eu não podia deixar de vir aqui prestigiar vocês e finalizar esse tema aqui com vocês. Tá? Vocês são muito importantes. Ligar a câmera aqui. Vamos lá, vamos abrir a câmera aí, pessoal. Poxa, que isso? Pouca gente com câmera? Sim, não dá? Quem vai mais abrir a câmera? Quem quiser tirar a foto, pode tirar também para postar. Gabigol agora, que não pode faltar.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. A gente marca aí o nosso próximo encontro. A gente já vai entrar em penas. Tá? Quem tirou foto, posta lá, marca lá este professor para ficar feliz. E até a próxima. Qualquer coisa a gente conversa lá no grupo, a gente tira mais dúvidas lá no grupo. Tá ok? Muito obrigado, boa noite. Eu vou Pela aula. e descansar. Valeu, mestre. Obrigadão pela aula. Valeu, professor.